1 João, capítulo 3, diz assim, o título é Deus é Pai e é Santo, seus filhos são também santos. Vede que grande amor nos tem concebido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. A palavra santo quer dizer separados. Nós que somos servos de Deus, nós que vivemos a palavra de Deus, nós somos separados do mundo. Não que nós não vivamos no mundo, nós vivemos no mundo, mas nós não vivamos a imundície do mundo. Nós não podemos viver a imundície que o mundo oferece, mas nós vamos permanecer nesse mundo até ser revelado o que havemos de ver, de ser. E quando isso for revelado, nós vamos ver a face de Deus, a face de Jesus, assim como Ele é. Muitos viram Jesus como um ser humano comum, de carne e osso. Mas a Bíblia relata que homem nenhum poderiam ver a face de Deus. Você imagine, se a gente olha para o sol, quando ele está forte, atrapalha as nossas vistas, imagine a face de Deus, a luz de Deus, né? O brilho que Ele tem, seria impossível o ser humano conseguir olhar, mas um dia será revelado a nós. Mas para isso nós devemos permanecer firme, permanecer nele, buscando cada dia mais o Espírito Santo, para que nós não venhamos desviar da presença dele. Pois quantos e quantos que já tiveram servindo a ele e hoje se encontra caído, se encontra fora da presença dele. Eu estava lendo hoje em Hebreus capítulo 6, do versículo 4 em diante, fala sobre isso. Lá diz que é impossível alguém que se afastou da presença de Deus voltar para a presença de Deus. E quantos são os que nós vamos falar de Deus para ele? E quando nós citamos, ele diz: eu já conheço, eu nasci num berço evangélico, os meus pais eram evangélicos, e hoje está afastado, não tem força mais para voltar para a presença de Deus, e também não faz o mínimo esforço. Mas nós ainda estamos na presença dele, então nós devemos nos esforçar para cada dia mais estar forte, estar enraizado nele. Aí diz assim, o versículo 3: e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Então nós devemos procurar nos purificar cada dia mais, no nosso olhar, no nosso falar, no nosso andar, em tudo. Nós devemos procurar nos aperfeiçoar
não para o mundo nos ver, mas para que Deus venha nos ver, para que sejamos verdadeiros servos dele, que sejamos exemplos para aqueles que não o conhecem ainda. Aí diz assim, 4: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Se eu julgar, se eu olhar e pensar mal de alguém, eu estou pecando. Se eu desejar mal para alguém, eu estou pecando. E nós negamos a Deus várias vezes durante o nosso dia por causa disso. Se alguém me convida para fazer uma oração, para ir fazer uma visita, eu sou cristão, independente se tem cargo dentro da igreja ou não, eu devo sair e ir fazer essa oração e fazer essa visita. Ah, mas eu não sei orar. Então se esforce, se prepara, porque leia a palavra de Deus, busca a presença de Deus, porque a Bíblia diz que nós devemos praticar. Quando nós estávamos no mundo, nós praticávamos as coisas do mundo. Hoje nós estamos em Deus, então nós temos que praticar as coisas de Deus. Nós temos que procurar viver o que nós pregamos. Aí diz assim, para terminar: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não ouviu nem o conheceu. Todo aquele que conhece a Deus, que permanece em Deus, esse já não vive mais no pecado. Ele procura se afastar das coisas que levam ao pecado. Como eu falei, nós vivemos no mundo, mas nós não pertencemos mais a este mundo. Nós pertencemos a Cristo. E para vivermos o que Cristo tem para nós, nós temos que nos afastar das coisas do mundo. Não vou viver lá numa caverna, vou viver no meio da floresta, não. Mas é vigiar o meu olhar, é vigiar o meu pensar, é vigiar o meu falar, é vigiar o meu andar, o meu comportamento, né, ao andar. É isso que Deus quer de nós. E portanto, Ele diz ainda mais, que se nós aproximamos dEle, Ele envia o Espírito Santo para não estar nos orientando, para que nós não venhamos cair no erro, para que nós não venhamos pecar. Isso não é maravilhoso? Aí diz mais, versículo 7 diz assim: filhinho, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Ou seja, todos falam que são filhos de Deus. A pessoa pode ser macumbeiro, se você conversar com ela, ela vai falar que é filho de Deus. Mas a Bíblia diz que se vive pecando não é filho de Deus, é filho do diabo, porque é ele que vive no pecado. Se eu vivo na mentira, eu estou aqui agora e eu saio daqui e chego em casa, eu vou judiar da minha esposa, dos meus filhos, eu não sou filho de Deus. Se eu sair daqui, eu chego na rua,
com o meu pensamento eu julgar alguém ou condenar alguém, eu deixo de ser filho de Deus. Então, nós devemos de estar vigiando, nós devemos de estar pedindo sempre a presença do Espírito Santo para nos estar nos orientando sobre o que é certo e o que é errado. E diz mais: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Que semente é essa? A semente da esperança, a semente de vida transformada, é a semente de um lar transformado, é a semente que vai gerar frutos para o reino de Deus. Porque a sua vida, quando você serve a Deus, ela é um espelho para aqueles que estão no mundo, para aqueles que não conhecem a Deus ainda. Você tem que ser exemplo para eles, assim como Jesus foi exemplo para seus discípulos. E assim como os discípulos de Jesus foi exemplo para nós. E assim como hoje, para a honra e glória de nosso Deus, nós encontramos muitos homens e mulheres que são exemplos de servos de Deus. Então nós devemos observar, não reparar, porque quando nós reparamos, nós julgamos, mas observar, para saber se o que essa pessoa vive procede de Deus ou do maligno. As obras delas vão dizer para você se é de Deus ou se não é. E para encerrar diz assim, o versículo 10: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Então eu devo amar o meu próximo. Esse foi um dos mandamentos que Jesus nos deu. Amarás o seu Deus sobre todas as coisas, o seu próximo como a ti mesmo. Como eu posso dizer que eu sou filho de Deus se eu não amo o meu próximo? Se alguém está precisando de um alimento e se eu tenho condições de estar ajudando, eu não ajudar. Se alguém está precisando de um cobertor e eu tenho condição de estar ajudando essa pessoa, doando para ela um cobertor, eu não fizer, que Deus é esse? Então, essa é a palavra que Deus tem para a sua vida, para a minha vida hoje. Que Ele venha abençoar cada vez mais, nos dando, aumentando em nós a nossa fé. Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, Pai. Obrigado por ter falado conosco, Pai. Que o Senhor, Pai, envie o Teu anjo, Pai, sobre nós, Pai, para que venhamos, Pai, ter sabedoria, que venhamos, Pai, cada vez mais estar sábio, para estarmos, Pai, na Tua presença, estarmos fazendo, Pai, aquilo que Te agrada, Pai. Não deixa que venhamos cair, mas o Senhor venha nos guiar, Pai, em direção ao Teu reino, Pai, pois a Tua palavra nos diz, Pai, que nós precisamos do Senhor, até para buscar o Senhor nós precisamos pedir força ao Senhor, Pai. Então que o Senhor venha nos dar essa força, que o Senhor venha, Pai, nos iluminar, Pai, nos dando, Pai, a sabedoria, nos guiando, Pai, cada vez mais em direção ao Senhor, Pai, para que venhamos ser exemplos, Pai, para aqueles que não Te conhecem ainda, para que o Seu reino seja manifesto na vida deles, Pai, e que eles um dia venham morar também na Tua glória, Pai, assim como nós almejamos estar no Teu reino, Pai. Abençoa, Pai, a vida dessa família, Pai, que precisa de um milagre, Pai. Envia o Teu anjo, Pai, trazendo a cura, trazendo a libertação para esses que precisam do Senhor, Pai. Envia, Pai, um milagre, envia o Teu anjo, Pai, e abençoa, Pai, a vida de cada um dos que Te buscam, Pai. É no Senhor que eu confio, Pai, e espero, e desde já eu Te agradeço, meu Deus, não só hoje, não só amanhã, mas para todo sempre. Amém, e graças a Deus. Para você que assistiu até o final, deixa o seu like aí, compartilhe com seus amigos, para que
Eu venha ter mais ânimo para estar postando mais vídeo aqui. E que o Espírito Santo de Deus venha abençoar a sua vida em nome de Jesus.